Caros amigos, queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados, que conforme nos prometeu Cristo, onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. A exposição doutrinária do dia de hoje é baseada em algumas entrevistas de irmãos palestrantes como Haroldo Dutra Dias, Divaldo Pereira Franco, retirados do YouTube. E o título é Como Agir Diante da Vida, Fazendo a Vida Valer a Pena. E o que mais se ouve hoje em dia é as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem boas. Porque ser bom parece não trazer mais nenhum benefício, nenhum resultado. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força e que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa que muitas vezes ser honesto, ser bom, fazer o bem é quase que sinônimo de tolice. Porque o mundo virou o mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem às escondidas, com planos e sempre com segundas e terceiras intenções. E muitas vezes com o aplauso, inclusive, das multidões. No entanto, quando olhamos com olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está na nossa essência. E diz uma história zen budista que um mestre caminhava com seu discípulo pelas margens de um rio e ele encontrou um escorpião que havia caído no rio e que estava sendo levado pelas águas. E iria morrer afogado. E o que o mestre fez? Parou com o discípulo e retirou o escorpião da água e colocou sobre a margem. Quando ele colocou o escorpião na margem, o escorpião o picou na mão daquele mestre. E aí o discípulo olhou para o mestre e disse assim: Mas, mestre, que loucura é essa? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? E o mestre então virou para o discípulo e disse: E você não sabe que é da minha natureza ajudar? A questão é que, por sermos espíritos imortais, por sermos filhos de Deus, que é a suprema bondade, suprema inteligência, nós não conseguimos viver se não formos bons. Se nós não perdoarmos, adoecemos. Podemos até fazer tratamento médico nos Estados Unidos, na Europa, com os melhores médicos, com o pai de santo, com a benzedeira, o que for. Se nós não perdoarmos, adoecemos novamente. Se nós não exercemos a bondade, sentimos tédio. Se nós não formos fraternos uns com os outros, vamos sofrer de solidão e de depressão. O que acontece no mundo, exceção feita dos casos clínicos que realmente precisam de um remédio e de um acompanhamento médico, é lógico, inclusive psiquiátrico, mas exceção feita a esses casos, há hoje muitas pessoas experimentando solidão, depressão, amargura,
rancor, tédio, por não estar desenvolvendo seus potenciais de inteligência e de bondade. Felicidade, meus irmãos, não é o que nós acumulamos. Felicidade é o que nós compartilhamos. Nós sabemos disso. Que adianta um banquete maravilhoso num castelo se você estiver comendo sozinho? O bom da refeição é poder compartilhar. Nós fomos criados para o compartilhamento. Nós fomos talhados para a bondade. E é por essa razão que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve um item maravilhoso. O item, o homem de bem. E descreve todas as virtudes que eram possíveis serem colocadas naquele momento sobre o homem de bem. É claro que o homem de bem tem mais virtudes, mas aqueles que tiverem essas estará no caminho de adquirir as outras. E nós olhamos para aquele item do homem de bem e imaginamos que se trata de um super-homem ou de uma mulher maravilha. Mas, na verdade, aquele somos nós. E é esse o nosso DNA. Porque nós somos filhos de um Criador que é inteligência suprema, que é bondade suprema. Não dá para negar. E o Espiritismo é o Consolador prometido, porque ele nos dá condições de desenvolver esses potenciais. Então você só será bom porque a bondade é a única coisa que permanece para sempre. Atualmente, no mundo em que vivemos, basta ligarmos a televisão para ficarmos indignados. Indignados com o noticiário, com a política, com a violência, com a queima da mata no Pantanal e várias situações diversas. E toda indignação é louvável. Mas a indignação só é útil quando ela se traduz em ações concretas. Então, há aquele célebre caso de um mendigo que foi encontrado depois de uma noite gelada em Nova York, morto. Congelado e na sua bolsa, no seu saco, havia 120 páginas de um plano para recuperação da economia norte-americana. Vejam bem, a pessoa não conseguia recuperar nem economicamente a ele mesmo. E estava fazendo um plano para recuperar a economia norte-americana. Então, nós precisamos tomar cuidado com a indignação de braços dados com a inércia. Nós temos que tomar cuidado, porque a verdadeira indignação é aquela que se traduz em ações pacíficas no bem. Não adianta, depois que nós elegemos, por exemplo, um político, ficarmos indignados. Nós temos é que traduzir a nossa indignação numa educação política. Não adianta ficar indignado porque tem mendigo nas ruas, em Garopaba, em Bituba. Eu tenho é que sair da zona de conforto e começar a ajudar esses mendigos. Entendem? Aí são os extremos. A gente não pode ficar no extremo, porque senão a pessoa pode cair num estereótipo, num rótulo, que é um estereótipo do indignado de pijama. Ele fica de pijama o dia inteiro indignado com o mundo. Todo mundo tem que fazer alguma coisa, mas menos ele.
menos ele. Não, eu não tenho. Mas então, qual é o seu papel? Papel de indignar-se? É um extremo. É um extremo. Grave. Grave. O outro extremo é o ativista. Ele quer mudar o mundo, então o equilíbrio é entender qual é a minha esfera de ação. Porque todos nós, irmãos, temos uma esfera de ação. Se você é marido, se você é esposa, noivo, noiva, então você tem uma esfera de ação. Se é pai, mãe, você tem uma esfera de ação. Se é professor, profissional de não sei o que, tem uma esfera de ação. Você é um espírito, tem uma esfera de ação. Todo mundo tem uma esfera de ação. Tem um círculo. Para além daquele círculo, se você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. O que nós aqui, por exemplo, podemos fazer para alterar a política externa dos Estados Unidos? Vamos ligar para o Trump, é isso? Só que nós não temos o telefone dele agora. Então não adianta eu ficar indignado. Mas o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Onde nós podemos atuar? Em que área nós podemos atuar? Então pense, pare e pense. O que te sensibiliza? Te sensibiliza a causa dos moradores de rua? É isso que te sensibiliza? A causa dos animais de rua? Porque é impossível também nós nos sensibilizarmos com todas as causas do planeta. Então, o que te sensibiliza? E o que você está fazendo? Você está participando de algum órgão social? Você participa, por exemplo, do NATA, que é o núcleo de pessoas dependentes quimicamente? Você participa do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade? Você participa do Conselho Municipal de Auxílio aos Desabrigados? O que nós estamos fazendo de concreto? Então, particularmente, podemos citar um modelo de homem indignado. Um modelo. Sempre podemos olhar para ele e pensarmos: um dia quero ser indignado como esse homem. Estamos falando de Gandhi. É Gandhi. Foi um homem que se indignou tanto que libertou a Índia no maior movimento pacifista que nós já vimos nos últimos tempos. Essa indignação nós acreditamos e essa podemos bater palmas. Jesus nos disse: pelos frutos os conhecereis e pelas nossas ações seremos conhecidos. Se cada espírito imortal é árvore, quais são os frutos? E Emmanuel detalha a lição do livro Fonte Viva, quando diz: os frutos da individualidade são primeiro seu sentimento. Seu sentimento. Porque o sentimento define a nossa estatura espiritual. Ninguém é avaliado espiritualmente pela capacidade intelectual ou pela soma de conhecimentos que já reuniu. Nós somos medidos pelo nosso tônus do sentimento. Porque o sentimento produz vibração. O sentimento produz áurea. O que nós sentimos exala e define a nossa legítima e real posição diante da vida. É o que sentimos. O que sentimos não é por outra razão que disse Jesus. Bem-aventurados
os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus, herdarão a terra. Ou como podemos ler na lindíssima, belíssima poesia de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues nasceu em 26 de maio de 1861 na fazenda Campos. E quando encarnada foi uma excelente professora e poetisa. Desde os 12 anos já demonstrava uma elevada condição espiritual. Desencarnou em 22 de agosto de 1926, aos 65 anos em Salvador, e participa da falange de Joana de Ângeles, mentora de Edivaldo Pereira Franco. Estamos falando hoje a poesia é para ver a Deus. E ela diz: como a luz que os olhos fechados não querem ver, as origens lustrais do amor se convertem em trevas, mas o tempo dia a dia nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração, abrir os olhos do sentimento, para ver o que a inteligência sonha e não alcança, mas amar a relva, o homem, o céu, o animal, a vida em todas as manifestações. Coração aberto ao amor, com pureza em tudo, com pureza em tudo. Limpar o coração nascente do sentimento para ver a Deus, para ver a Deus. Então, meus irmãos, é o coração que define. Sentimento é nosso primeiro fruto. Mas o sentimento, diz Emmanuel, esculpe, plasma, molda o nosso pensamento. É o sentimento que dirige os nossos pensamentos e as nossas ideias. Ninguém pensa ou planeja um crime se não alimenta um sentimento de ódio antes. Então, quem dirige, o patrão, o chefe, o diretor do pensamento, é o sentimento. Por essa razão, nós encontramos PhD em física no Irã, construindo bombas atômicas para matar milhões de pessoas. Por essa razão, o nazismo contratou os maiores especialistas em química da Alemanha para construírem câmeras de gases, a fim de assassinar milhões de pessoas. O sentimento dirige o pensamento. Ele plasma o pensamento. Ele conduz. E o que nós pensamos se traduz em atitudes e em palavras. Palavras e atitudes. Palavras que podem adoecer. Palavras que podem curar. Palavras que têm o sabor de uma fruta podre. Palavras que alimentam como um fruto saboroso. Palavras que destroem. Palavras que edificam. Palavras. A palavra é uma força poderosa do Espírito. Nós podemos marcar uma pessoa para o resto da sua vida com uma frase, por exemplo. E todos nós, dizem os psicólogos, psiquiatras, aqueles que debruçaram sobre o labirinto da alma humana, todos nós somos a tessitura de um conjunto de vozes. Quem não tem aquela voz dizendo assim: menino, você é burro. Menino, você é desajeitado. Você é magro. Você é gordo. Você é muito rápido. Você é muito lento. Você é precipitado. Você é ansioso. Você é calmo demais. Vozes. Palavras que nos foram ditas, que não tem como a gente apagar.
A única coisa que nós podemos fazer é mexer no volume, abaixar aquelas vozes que nos levam para baixo e aumentar aquelas vozes que nos estimulam. Palavras, mas elas nascem das ideias que são dirigidas pelo sentimento. Por isso, Emmanuel vai dizer em um artigo da revista Reformador de 1960, página 26, chamado Pacifica Sempre. Ele comentava o capítulo 5, versículo 9 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por muito que sejam as dores que lhe aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica, desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Não defesa com as próprias mãos. Não mais olho por olho e dente por dente, mas sim perdão, trabalho, compreensão e humildade. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Se eu recebo um golpe e dou outro, eu entro no ciclo das feridas, no ciclo do infortúnio. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre, porque o tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Essa é a justiça divina, a restaurativa, a justiça do tempo. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição, meus irmãos. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti, de mim. É por essa razão que depois de ser ofendido, humilhado, abandonado, traído, as palavras finais do Mestre foram palavras de perdão. Era a lição derradeira do Evangelho, lição derradeira desse guerreiro, porque guerreiros que empunham espadas para ferir são crianças frágeis. As verdadeiras lutas da nossa evolução espiritual representam absorver injúria e devolver o bem. E é isso que separa espíritos infantis de filhos de Deus. Para finalizarmos e focando no tema como agir diante da vida e fazer a vida valer a pena, que possamos ser árvores que produzam muitos frutos. É justo que a árvore que produz muitos frutos receba do agricultor um cuidado especial. Então pode ser que muitos de nós, em alguns momentos, estejamos em casa sentados na cadeira pensando assim: poxa, mas eu estou tão triste, tão sozinho, estou deprimido. Então venha para as ações sociais, venha para uma casa espírita,
Procure, por exemplo, o departamento APSE, que é o Departamento de Ação, Promoção Social Espírita, e vá levar cestas básicas a famílias carentes, necessitadas. Além do alimento material, leve o Evangelho a essa família, faça uma leitura edificante, ajude-os a enxergar um pouco mais adiante. Leve uma palavra de consolo, um prato de comida para os moradores de rua. Vamos fazer uma visita ao lar de idosos, por exemplo. Sai de você, meu irmão, sai de sua casca de ego. Aí sim, você vai sentir a seiva da vida te alimentando. Porque não há fluxo de água em poça. Tem uma mensagem belíssima de Emmanuel que ele fala assim: não interrompas o fluxo de amor que parte da providência divina. Nunca interrompa. Mas o fluxo de amor não pode ser empossado em uma criatura. Então é quando a gente vai em direção ao outro. É quando a sua vida se torna útil para alguém, além de você. Porque às vezes você pergunta: a sua vida é útil para alguém? E responde: é. Para quem? Para mim. Minha vida é extremamente útil para mim. Ótimo. E além de você? Porque não é razoável, não é justo que haja um investimento espiritual de peso em alguém que vive única e exclusivamente para si. É esse o segredo. Essa é a autoajuda do Evangelho. É mais que pensamento positivo, são ações positivas em favor do outro. Podemos nos recordar agora da frase belíssima do nosso querido irmão Raul Teixeira, que disse em um congresso que o Chico Xavier disse para ele. Ele estava em um encontro espírita e o Chico pegou o Raul pelo braço e falou assim: meu filho, aprende a treinar insônia. Aprende a treinar insônia. E o Raul Teixeira disse: como assim, Chico? Porque você não vai conseguir dormir com os gemidos do mundo debaixo da tua janela. Pense, nós não vamos conseguir dormir com os gemidos do mundo debaixo das nossas janelas. Porque há uma multidão de pessoas sofrendo, muito mais do que nós. E o consolo não pode ser para um só. A doutrina espírita é o consolador prometido. Sabem por quê? Porque o lema dela é: fora da caridade não há salvação. Verdadeiro consolo só é aquele que é para todo mundo, meus irmãos. Consolo para um só não é consolo verdadeiro. E não é possível acreditar em uma felicidade que seja só para mim, só para os meus. Nós vivemos em um país que boa parte do estado de causa que nos encontramos reside no fato de que nós achamos que vai dar certo se somente eu estiver bem. Se eu estiver em um carro blindado e um condomínio fechado. Enquanto eu acreditar nisso, eu não vou ser feliz, porque em algum momento eu desço e vou encontrar fora, no meio da rua, aqueles que eu quero que mantenham longe de mim, pela indiferença e pela omissão. É preciso que eu consiga entender nesse momento que a busca de ser feliz é como diz o poeta Vinícius de Moraes. É impossível ser feliz sozinho. É impossível, meus irmãos, eu construir uma felicidade duradoura no meu coração, que não seja uma felicidade que emana de um sentimento muito forte, de ter uma vida útil, proativa no serviço do bem. É aceitar que mais acalenta em nosso coração o doce Gabi da Galileia, que nos disse de forma muito clara que não veio para ser servido, ele veio para servir. Quando nós pensamos em casamentos que não deram certo, casamento de dois egoístas, cada um quer ser servido, mas não quer servir o outro. Quando a gente pensa em um ambiente de trabalho que é hostil, ambiente cheio de pessoas egoístas,
que cada um quer receber e pouca gente quer dar. Quando a gente pensa em um núcleo religioso conflitante, onde cada um quer colocar aquilo que acha importante. Nós temos pessoas que estão lá, mas ainda muito egoístas, que querem apenas receber e que não querem absolutamente nada a oferecer. Quando a gente pensa em qualquer relação humana em que há dor, nós percebemos o egoísmo. Quando a gente vê qualquer relação humana em que há alegria de viver, nós percebemos que são pessoas que estão juntas para servir umas às outras. É um movimento em que eu saio do egocentrismo para um movimento de servir. E é essa a grande lição. Desejamos a todos muita paz, muito amor, e que tudo o que foi dito aqui hoje serviu primeiramente para quem falou, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E neste momento, então, vamos realizar a prece para nossos irmãos, elevando nossos melhores pensamentos e sentimentos, juntos com Deus, com Jesus, pedindo por todos os nossos irmãos que nesse instante se encontram necessitados de amparo. São tantos os que sofrem, Senhor, e por eles queremos pedir. Que nossos irmãos maiores possam, nesse instante, visitar a cada um deles, levando tudo aquilo de que necessitam para se fortalecerem e se sentirem amparados. As crianças e órfãos, que eles levem o carinho, o afago amigo, a alegria infantil. Aos que se encontram nas prisões materiais e nos cárceres do espírito, a força necessária para fazer as modificações que os libertem para o bem. Aos que se encontram nos hospitais, sofrendo muitas vezes dores atrozes, a calma e o conforto da cura, se assim merecerem, e a fé para suportarem o seu sofrimento, sentindo a tua presença amiga a seu lado. Aos irmãos que se encontram nas drogas, a lucidez e força para vencerem os seus vícios. Aos que se perderam no sentido da vida e abreviaram a sua caminhada pelo suicídio, o perdão incondicional, para que suportem com coragem o resultado do seu ato impensado. E a todos, Senhor, que de uma maneira ou de outra trabalham junto aos irmãos necessitados o entendimento da vida e do amor ao próximo, para que saibam amar e tratar com carinho esses irmãos. Que todos nós, nessa hora, sejamos abençoados pelo teu amor, Pai, derramando sobre nós e nos nossos lares a tua paz e a tua misericórdia, para que todos sejam amparados pela tua luz. Agradecendo por todas as bênçãos de amor que recebemos, pedimos a Deus, a Jesus e a nossa corrente espiritual, e especialmente ao guia espiritual de cada um de nós, a permissão para encerrarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Muita luz e muita paz. Muito obrigado.